eu lembro uma vez numa agência que um redator, a gente pegou um briefing e esse redator, que já era um redator experiente, ele ficou 2 dias lendo e relendo o briefing com uma folha em branco e ele não conseguia sair da folha. Mas ele também não fazia mais nada. Ele ficou paralisado. Ele não ia conversar com planejamento, ele não ia conversar com atendimento, ele não buscava outros insumos para poder sair dali. Numa agência grande de São Paulo, um redator assim, bem remunerado. E eu ficava olhando para ele e eu falava assim, gente, o que acontece? A pessoa não consegue sair do lugar. E aí, bom, aí eu fui lá, conversei com ele e acabei dando umas ideias e ele conseguiu se mover. Mas também é importante mapear o que está te paralisando. E nesse caso, eu acho que, primeiro, era um cliente grande e isso às vezes assusta, porque a gente acha que o cliente grande precisa ser uma ideia grande, mas o que é uma ideia grande? A gente está numa época em que menos é mais. Então, às vezes uma ideia simples é a ideia grande que você está buscando. Né? Mas nem sempre isso fica muito claro. Então tinha um cliente grande, tinha uma campanha importante, que era uma campanha para a América Latina, eu estava participando desse job também, era uma campanha para a América Latina que também já paralisa, só que às vezes a gente esquece o seguinte, se é uma campanha para a América Latina, se é uma campanha que tem que falar muitas línguas, de novo, talvez a simplicidade seja o melhor caminho, e aí a gente vai se paralisando. Aí veio o diretor de criação na época e deu uma referência, que era uma referência de um filme de 3 minutos, milionário, tinha pelo menos 5 celebridades no filme e a gente tinha uma verba ridícula, apesar de ser um cliente grande e uma campanha para a América Latina, o que os caras queriam gastar era muito pouco. Então essa referência, na verdade, ela não servia. Mas esse redator, ele não teve a clareza nesse momento de ver que essa referência estava sendo passada para ele como uma expectativa pessoal de um diretor de criação que queria mostrar um trabalho muito bacana, mas que talvez aquilo exatamente como estava sendo mostrado não fosse possível. E se desapegar de tudo isso para conseguir encontrar uma ideia que preenchesse os quesitos, que preenchesse o que a gente tinha como ferramenta, que fosse do tamanho do nosso budget, que fosse do tamanho do nosso prazo e que fosse do tamanho também da América Latina e do cliente que a gente tinha. Então, para fazer tudo isso, é um quebra-cabeça, é uma matemática que não é muito simples, mas eu juro, gente, não é muito difícil. É mais fácil do que parece. E às vezes a gente fica na busca por uma coisa muito complexa, por uma coisa que a gente acha que ser muito complexa, porque é um cliente muito grande, é uma campanha muito importante, é isso e é aquilo. A gente deixa de seguir a trilha que nos leva ao simples, ao soft, ao que vai tocar, ao que vai falar com as pessoas de uma maneira mais direta, de uma maneira mais até mais criativa.